Fatuidade. Sol da vida, não nos confies as trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo, reaviva-nos a fé. Induze-nos a confiança e a boa vontade. Tu que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos, por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos, mais necessitados que nós mesmos, o tesouro de luz que nos traz. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra os férteis do orgulho, conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade. E reconhecidos à frente de teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Emmanuel. Então, com essa rogativa, nós estamos contando com a presença do nosso mestre amado Jesus, a espiritualidade amiga, que dirige essa reunião, que ampara a nossa companheira Lúcia, que vai dar continuidade ao tema do mês, do livro Segue-me, com o tema... deixa eu olhar. Sejam todos bem-vindos a esta casa que eu já considero como minha também. Com certeza, minha filha. Me sinto tão à vontade aqui com vocês, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui contribuindo para o estudo da noite, o Evangelho de Jesus, que é esta canção. Eu estava aqui ouvindo a canção, né, que estava tocando ali de Tim e Vanessa. Então, quando fala da canção do Evangelho, que vem trazer o bálsamo, né, para a nossa vida, vem trazer a luz para os nossos corações. E é sobre isso que a gente vai continuar falando, dentro da mensagem também que a Mércia leu. E o tema do livro Segue-me é esse, de almas no amor. Quer dizer, de estarmos de coração ligado, né? Nós espíritos ligados ao amor, né? Vivendo esse amor que Jesus nos ensinou. Então, aqui começa trazendo essa... Deixa eu só tirar aqui. Começa a passagem do livro Segue-me, traz essa passagem que está em João, capítulo 3, versículo 18. Então, vem nos falar o seguinte: que não amemos de palavras nem de língua, mas de obra e de verdade. Então, é isso que nós vamos comentar hoje. Então, o convite é não ficarmos só na palavra, mas que a gente precisa ter atitudes no bem, atitudes de amor. Porque quando a gente busca o Evangelho, os ensinamentos, não adianta a gente ficar falando palavras maravilhosas, ficarmos envolvidos só no conhecimento. Nós precisamos de obras baseadas na verdade do Cristo, né? Porque na nossa verdade a gente entra para o achismo. Eu acho que é isso, eu não acho isso, e o que a gente precisa buscar na essência é a verdade do Cristo. Então, Emmanuel, né, que vem nos trazer esse texto, deixa eu ver aqui, que vem nos trazer esse texto, mas no princípio, o que eu gosto sempre de trazer, a reflexão que é pedida dentro de Emmanuel, mas eu gosto de trazer antes o que o Evangelho vem nos trazer, que tem a respeito com o tema do dia. Então eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, onde que fala sobre muitos os chamados, poucos os escolhidos. Aí a gente já vê que tem tudo a ver para a gente não viver só na palavra, mas sim de obras dentro da verdade do Cristo. Então, no Evangelho nos traz: todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve lhes chamarem
mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Ou seja, o que adianta a gente ficar, né, abençoando, ficar encantado com o evangelho de Jesus, encantado com tudo que Jesus viveu, mas se a gente não segue os preceitos? Então nós precisamos seguir. E o que é seguir os ensinamentos do Cristo? É viver os ensinamentos do Cristo. Esse é o convite, porque senão a gente vai ficar só contemplando, achando lindo, nossa, mas Jesus naquela época, na beirada do mar, quando ele esteve com os apóstolos em tal lugar, quando ele subia, né, lá no monte, quando ele estava no deserto, e a gente fica encantado. Não adianta ficarmos só encantados, porque, na verdade, tudo que Jesus viveu foi para trazer como exemplo. Nós temos até aqui bem falando sobre isso. A vivência de Jesus, quando ele fala assim, foi para o deserto, ele foi para o monte, mostrando a postura de reflexão e nos convidando, quando estamos em dificuldades, com dúvidas, nós temos que nos recolher. Nós não vamos lá para o deserto, né? Que nós nem moramos aqui no Brasil, não tem deserto, mas é buscar aquele lugar que não tenha nada que vai tirar a minha atenção para que eu possa me perceber, voltar para dentro de mim e fazer as reflexões necessárias. E no Evangelho fala o quê? Quando quiseres falar com Deus, entra para o teu quarto e fechada a porta, né, nós vamos conversar com Deus, mas não é um quarto físico. Quando fala entra para o quarto e fecha a porta, é para a nossa intimidade. Quando quisermos falar com Deus, precisamos nos recolher intimamente. E esse recolher intimamente, eu posso estar debaixo de uma árvore, eu posso estar na beirada do mar, eu posso estar num campo, né, porque é a postura íntima e não o comportamento de estar nesse ou naquele lugar. Mas Jesus nos exemplificou nas vivências dele, o que era fazer essa reflexão e buscar esse encontro consigo mesmo, né? Então fala assim: serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Podemos nos dizer cristãos, honrar com atos exteriores, porque a gente ainda é muito ligado a atos exteriores. Eu tenho que pôr uma mesa branca, eu tenho que pôr, né? Tenho que ficar ajoelhado, eu tenho que me cobrir, né, de penitências. Adianta isto? Isso quer dizer que somos cristãos? Se temos esses atos exteriores, mas nos sacrificamos ao orgulho. Quer dizer, sacrificar ao orgulho aqui nesse sentido é nos entregar ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez, que é a ambição, e a todas as suas paixões. Só por lermos o Evangelho, ter contato com o Evangelho, se não vivermos o Evangelho, o que muitas vezes a gente vive é o quê? Continua vivendo no egoísmo, no orgulho, na vaidade e todas as outras paixões que nos desvinculam do verdadeiro sentido da vida com Cristo. E aí fica para a gente, igual sempre eu gosto de trazer assim, que não é para julgar e nem para nos maltratar, mas é um convite à reflexão profunda. Me digo cristã, sou cristão. E quem é o cristão? É o que segue o Cristo. Mas não é viver, né, fazendo penitência, fazendo jejum. Isso não é seguir o Cristo. Como se diz, o jejum devia ser da nossa língua, né? Igual lá fala lá no início. Que a gente tem que viver a verdade, porque só falar, jejuar, fazer penitência, mas não ter posturas diferentes, não vai nos mudar.
Porque às vezes a gente fala, né, agora vem, né, carnaval e quaresma. Fica a quaresma toda sem comer carne. Aí no 41º dia é o quê? Um churrascão. E o que eu fiz os 40 dias? Né? O que eu fiz? Ah, vou parar de chocolate, estou precisando emagrecer, vou aproveitar e ficar os 40 dias sem chocolate. Isso me torna um ser melhor? Mas se eu ficar no esforço de 40 dias, não falar mal dos outros, não reclamar, não queixar, aí, esse período de quaresma, dessa quarentena, a gente pode sair melhor. E o que a gente tem feito? O que temos feito da nossa vida? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Esses são os discípulos do Cristo? Vivem oração. Vivem oração na contemplação, mas não se tornam melhores, não somos menos egoístas. Isso não é ser cristão. Que a própria oração, o convite da oração é orar, quer dizer, ter uma sintonia com Deus na ação. Orar, oração. Porque se ficarmos só nesses dias fazendo prece, né? Porque tem pessoas que pensam assim, muitos, falo pessoas, mas somos nós, né? De manhã eu faço culto, 10 horas eu leio o evangelho, meio-dia eu faço não sei o quê, à tarde eu tomo passe, quando é à noite eu vou para a casa espírita assistir um estudo. Isso é bom, não é, gente? Mas o que eu faço como cristã, como cristão? Eu tenho paciência com o outro, eu sou indulgente, eu sou amoroso. Porque quando eu falo até assim, ser amoroso, a gente está na construção ainda, né? Porque tem dia que a gente é, tem dia que a gente não é. Então estamos na construção, mas a gente se percebe nessa construção. Faço oração, faço culto, tomo passe. Mas o que isso tem mudado em mim? A gente para pensar nisso. Precisamos refletir, né, profundamente sobre isso. E tem essa outra parte do Evangelho, que está no capítulo 18, item 9, que fala assim: não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. Ou seja, a gente quer viver a justiça de Deus. A gente quer viver o Evangelho de Jesus. Mas não vai ser pela multiplicidade de palavras numa oração que vai nos trazer esse bem para o espírito. Não é por muitas palavras, mas sim o que eu vibro quando eu estou fazendo uma prece. É a vibração minha diante da prece que a gente faz, né? Porque também quando fala a multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. Não adianta ficar não sei quanto tempo ajoelhado, né? Nós ainda, gente, trazemos a crença, né? Porque quantos de nós aqui já fomos católicos? Sem criticar qualquer que seja a religião, porque todas são válidas. Se levam ao bem, se levam a Deus, se nos ligam ao Pai, são boas. Cada espírito está numa religião que lhe é necessária para um conhecimento. E nós que estamos na doutrina espírita, há muito tempo atrás a gente via muito falar assim: ser espírita é a última oportunidade. Aí todo mundo ficava apavorado. Nossa, o que vai acontecer comigo? Gente, é a última oportunidade nesse sentido. Quem
nasce na doutrina espírita, já veio de família espírita, ou aquele que encontra a doutrina espírita nessa encarnação, está mostrando para ele assim, ó, companheiro, sem mistérios, não existe mistério, a realidade é essa. O que você faz, você vai colher. Tudo que você planta, você colhe. Não tem assim, mas por que eu sinto? Por que eu choro? Por que tanto? Né, no Evangelho fala, ranger de dentes, prantos e ranger de dentes. Aí a gente, em outra religião, acha assim, meu Deus, o que é? Coisa do demônio, é não sei o quê. Hoje a gente sabe que não tem demônio. Demônio somos nós quando estamos na sombra. Somos nós quando não vivemos o bem. Isso é, né, tem gente que fala assim, não, fulano parece estar com demônio, ele fala tanta baboseira, nossa, não tem um sentido na vida. Ou então, não, fulano é um anjo. Então, essa crença de anjo de asas, demônio de chifre, a gente traz, né? Porque a gente tem essa crença, foi vivida assim. Hoje, a gente já entende que todos esses seres são espíritos ou já elevados, ou aqueles espíritos inferiores que estão doentes, sem luz. Né? Então, nós temos que começar a observar como que nós estamos dirigindo a nossa vida, porque não adianta ficarmos, eu falo muito isso, eu acho que eu já comentei uma vez aqui, teve uma vez que eu fui fazer uma decoração numa igreja para a festa. Aí eu cheguei lá e fiquei preocupada, porque a igreja estava bem cheia. Acho que estava mais ou menos igual a gente aqui. E todo mundo com o terço na mão e todo mundo rezando. Aí eu pedi o moço que estava dirigindo lá, ele já sabia que eu ia enfeitar a igreja. Aí eu cheguei e falei assim, eu posso enfeitar a igreja, que vai ter um casamento, eu preciso preparar até tal hora? Ele falou, não, tá, eu já estou sabendo. Comecei a preparar lá na frente. Daí a pouco o pessoal com o terço levantou e foi todo mundo lá na frente. Você está enfeitando para quê? Casamento de quem? Que hora que é? Eu falei, gente, é o terço, né? As genuflexões. Você blá, 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 mas você não dá sentido. A fala do texto fala sobre isso, né? Que amemos não de língua, não de palavras, ficar Maria cheia de graça, não sei o que, não, vai ter um casamento, será que vai ter comida? Senhora, com você de seus vossos, eu tenho que voltar para ir para o shopping. A gente tem que ter esse cuidado. Por isso que fala, a oração é a nossa conexão, fazer ligação com Deus através da ação, ação do pensamento. Como que está meu pensamento? Eu estou me entregando naquele momento de oração, pedindo, né, a Deus, pedindo aos Espíritos que me intuam, que me deem sabedoria e coragem para agir na minha vida, para atuar como cristã, como cristãos que queremos ser. E aí eu achei interessante, porque aí a gente fica tão preocupado em rezar, não sei quantos Pai Nosso, né? É a mesma coisa, gente, a gente está falando católico, mas vamos trazer para nós aqui. Eu vou lá na casa, eu assisto todas as reuniões da semana, todas. Mas aí a gente não sabe nem o que ouviu. A gente toma passe, né? A gente até brinca, papa passe, né? Vai tomar passe todos os dias. A gente sabe, gente, dependendo da situação que estivermos, a gente deve tomar passe todo dia. Se as pessoas, né, se estamos muito desequilibrados, muito doentes, porque o passe é um reequilíbrio dos nossos chakras. Mas se a gente vem por vir, não se abre para receber, a gente coloca uma chapa de aço aqui. Aí aquilo que bate daqui volta a vibração, porque eu não estou nem pensando. Hoje em dia a gente percebe que às vezes as pessoas vão para a fila do passe com o celular na mão vendo mensagem. Em vez de estarmos fazendo uma prece, pedindo a espiritualidade que atue em nós naquilo que a gente está precisando. E a gente não faz. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Como que a gente tem feito. E aqui começa a falar sobre o livro, né? Que vem falar o seguinte: inegavelmente, não prescindimos da palavra na criação dos valores da nossa fé. Ou seja, é natural que utilizemos das palavras
na criação da construção da fé. Né? Então, a gente fala do bom ânimo. Eu tenho bom ânimo, eu estou com fé. A fé traz calma, traz paciência, traz entendimento. Eu sei que eu vou alcançar um objetivo. Isso é natural da gente falar. Mas quando eles falam aqui para a gente, da gente ter cuidado com as palavras, é para a gente não jogar palavras ao vento sem dar um sentido real para a nossa vida de espíritos. Porque nós somos espíritos, estamos em um corpo. Mas todos nós somos, nós não temos um espírito aqui do lado, nós somos um espírito e estamos nesse corpo material de acordo com o planeta que nós habitamos, né? A densidade dele. Então, vem nos mostrar o quê? A boa utilização da palavra. Quando a gente sabe que a palavra tem vibração, ela vibra. Então, quando a gente fala algo para alguém, a gente tem que ver qual que é a vibração que a gente está colocando naquela palavra, porque sai de nós. Então, o Emmanuel vem nos trazer para a gente compreender o uso, né, da palavra. Ele fala o seguinte: pelo verbo, Jesus plasmou na terra os fundamentos do reino de Deus, estabelecendo entre os homens nova concepção da vida. No entanto, o poder crescente e renovador de sua lição nasce do exemplo que lhe valoriza a divina mensagem. Então, quando fala aqui, pelo verbo Jesus plasmou. Quando a gente lembra de verbo na escola, qual que é o sentido do verbo? É uma ação. Então, aqui fala, pela ação, Jesus plasmou na terra os fundamentos de Deus. E como que ele plasmou? Porque Jesus, gente, lógico que ele falou, igual que no início fala, nós não dispensamos a palavra da criação dos valores. Então, Jesus, a vida inteira dele, foi de trazer pela palavra os ensinamentos, não foi? Jesus disse, Jesus falou, Jesus esteve. Mas a palavra era seguida de uma ação. Por isso que aqui fala, no entanto, o poder crescente e renovador de sua lição nasce do exemplo que lhe valoriza a divina mensagem. Então, a mensagem do Evangelho, é isso que Emmanuel quis trazer para a gente. O valor do Evangelho, ele é atemporal e ele tem um valor riquíssimo, porque foi deixado para nós através dos exemplos de Jesus. Porque se a gente for pensar bem, se fosse só a palavra, se fosse só escrito, a gente estaria buscando vivenciar. Porque quando a gente fala, eu lembro disso que eu vivi, passei na minha vida, porque está aqui na minha memória. E a memória traz o quê? Ações, comportamentos, não é? A gente tem uma memória daquilo que nós vivemos em qualquer época da nossa vida. De infância, tem gente que fala assim, eu não lembro da minha infância. Tem gente que lembra desde 1 ano, 2 anos. Mas a gente lembra pelo exemplo. Minha mãe fez isso, meu irmão fez isso. Então, aquilo ficou em nós. E por que que o Evangelho, gente, nos toca? Por que que o Evangelho nos toca? Porque ele tem uma ação de vibração do Cristo. Olha que bacana. Há quantos anos Jesus esteve na terra conosco e até hoje a vibração do amor dele é infinita, que até hoje a gente sente a vibração desse amor de Jesus.
E ele traz para nós isso no Evangelho, que foi escrito pelos evangelistas, mas foi vivenciado por ele. Então, Jesus não escreveu nenhum evangelho. Ele não ditou nenhum evangelho. Mas aqueles que o acompanhavam, né, que viviam esse cristianismo, que é essa doutrina dos evangelhos, quer dizer, o evangelho deles era vivo, que eles conviviam com Jesus. O nosso evangelho é vivo, trazido pelos evangelistas e vivenciado pelo Cristo. Então, o que o Emmanuel nos convida é vivermos o evangelho. E quando a gente fala assim, mas o que eu vou viver no evangelho? A gente sabe que do princípio ao fim vem falando sobre o título do tema, de almas no amor. Então, é de viver esse amor que Jesus nos trouxe. Aí a gente pode falar assim, mas viver o amor de Jesus, para mim, é impossível. Mas, quando Jesus fala do amor, ele vem falar que o amor resume todas as virtudes. Nós ainda não estamos nesse momento, nesse sentido. Mas nós já podemos e devemos viver o respeito. É uma forma de amor. Sermos indulgentes, sermos benevolentes, que é ser bom para com todos, fazer o bem. Isso a gente pode fazer? Poder pode, mas temos que ver se nós estamos querendo fazer. Por isso que lá no início do Evangelho fala, basta dizer Senhor, Senhor? Não, nós precisamos ter obras. Né? Nesse capítulo muito chamado Poucos os Escolhidos, muitos os chamados e poucos os escolhidos vêm falar sobre isso, que se reconhece o cristão pelas obras. Aí a gente fala assim, nossa, mas eu não posso ir para lugar nenhum ajudar ninguém. Mas a gente pode estar dentro de casa e construir obras, porque as obras não é obras de construção material. As obras são sentimentos que a gente precisa construir para estar relacionando com o outro. Por isso que Jesus nos traz, né, que o fundamento, lá no início, quando nós trouxemos, que o fundamento que Jesus trouxe do reino de Deus, quer dizer, a base, o princípio, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente tem feito isso. Para a gente ainda tem sido muito difícil. Mas, como nos traz o texto aqui, que vem falar para a gente, lá na frente a gente vai ler sobre isso, que se não tivermos praticando a caridade, e a caridade é do sentimento, não é caridade material, é do sentimento, que caridade é a única condição para chegarmos à perfeição, que a caridade é o único caminho para vivermos o reino de Deus, não o reino de Deus material, é um reino de Deus interno. Se queremos conseguir viver nesse reino de Deus, que é um reino de quê? De paz. Sabendo que estamos, cada um de nós, cumprindo os nossos deveres diante das leis divinas. E aí a gente precisa se perguntar, né? Eu vivo a lei divina? Eu conheço as leis divinas? E a gente precisa, eu falei assim, que a gente precisa tanto compreender a lei divina, porque é só vivendo as leis divinas que vamos chegar ao reino de Deus em nós. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu achei interessante ela colocar, falei, nossa, você me despertou para essa percepção que a gente precisa conhecer as leis e viver. Ela falou assim, eu estou em falta com a lei do trabalho. Ela estava em falta. Por quê? Quando a gente fala da lei do trabalho, o que a gente pensa? Lei do trabalho. Lei do trabalho, o que pede, o que é? Hã?
Hã? Ser pontual no horário, pôr a mão na massa, trabalho. Disciplina. Ótimo, é tudo isso. Mas a gente faz muito isso em relação à nossa vida na matéria, ao trabalho material, à profissão, né? Mas como que essa lei do trabalho atua em mim, em nós? Como que essa lei atua em nós? Como eu vejo que eu achei interessante ela colocar. Como que eu percebo que eu não estou vivendo a lei do trabalho? O que eu deixo para amanhã? E qual que é a nossa tarefa com o Cristo? E eu tenho trabalhado isso? Agora eu vou trazer o ponto que a minha amiga trouxe, que para mim foi assim, um exemplo, e eu falei, gente, eu tenho que ver como que eu estou em relação às leis. Porque as leis divinas têm a de adoração, tem de reprodução, sociedade, progresso, trabalho, e aí vai. Destruição. Tudo são as leis que nós precisamos viver, porque senão nós estamos indo para o caminho contrário. Aí essa minha amiga colocou, eu falei, mas por que você não está vivendo a lei do trabalho? Porque eu sou preguiçosa. Aí ela contou uma situação dela. Ela teve que mudar de casa, porque ela ficou, ela morava com a mãe faleceu, e ela morava num apartamentão, ela e a mãe. Aí ela estava assim, eu vou ter que sair desse apartamento, porque aí não tinha pensão da mãe, só tem a dela, tal. Eu não consigo pagar como chama? Condomínio. Aí ela falou assim, meu irmão falou comigo assim, se você fizer as coisas que você sabe fazer, você não precisa sair do apartamento. Mas ela preferiu sair do que trabalhar. E o que acontece? Aí eu falei assim, mas você está falando do trabalho material. Tá, mas o trabalho com ela espiritual é do esforço de sair da zona de conforto. Entendem? Então, por isso que a lei do trabalho, ela atua lá fora, mas ela atua em nós. Eu tenho preguiça de trabalhar em mim um sentimento que eu tenho com alguém? A gente tem preguiça, não tem? Vou deixar para lá, para a próxima encarnação. Isso é preguiça. E na lei do trabalho, não tem preguiça. Tem descanso, mas preguiça não. E aí a gente precisa ver todas as leis se a gente não está faltando. E eu achei interessante, ela falou assim, ó, eu estou faltosa com isso. E aí o que acontece? Ela foi para um apartamento menor, não está satisfeita, está com dificuldade de trabalhar a resignação, porque a vida dela mudou tanto, mas ela fica ali. Aí não quer mais viver isso, não quer fazer, por quê? Preguiça. Então ela falou assim, o meu tema, um dos temas na minha encarnação é a preguiça. Porque igual fala assim, na época da pandemia, ela achou ótimo ter que ficar em casa, não ter que ir para lugar nenhum. É o comodismo. Que a gente fala, graças a Deus, não precisa ir para lugar nenhum. Graças a Deus, não preciso encontrar com fulano, porque eu vou ter que ter o trabalho de trabalhar a paciência, a tolerância, o perdão. E aí as pessoas falam assim, eu prefiro não conversar com ninguém, ficar no meu canto. Eu não estou trabalhando, porque eu trabalho com o espírito, para o espírito, é o trabalho do pensamento, do sentimento e das atitudes. Oi. Adoece. Exatamente. Aí a gente lembra, né, quando fala da enxada numa terra, se ela não trabalha, ela enferruja. E nós precisamos colocar para trabalhar, né? Nós precisamos, porque senão a gente adoece. Quando fala do sentimento que a gente não trabalha, a gente vai ficando embotado e adoecemos. E aí a gente não sabe por que tem dor disso ou dor daquilo, uma enfermidade. É porque o espírito
está doente, é o espírito. O reflexo vem no corpo, né? Mas é o espírito que está doente. Lembra-te, não, aqui é isso aqui. O evangelho, por isso, é roteiro de luz, não só pelos ensinamentos que encerra, mas pelo testemunho pessoal com que foi vivido. Aqui continua falando de Jesus, né? O evangelho é um roteiro de luz. Se queremos receitas boas para vivermos a vida de espírito que somos e atingirmos a perfeição, nos tornarmos espíritos melhores, o roteiro é o evangelho. Mas não é um roteiro, gente, só para ficar ouvindo, lendo. É para praticar. É praticar. Não é só o conhecimento. Nós temos que colocar em prática, né? E por que ele é esse roteiro de luz? Porque ele foi testemunhado por Jesus. E Jesus mostrou para a gente o seguinte: olha, a vida não é fácil, tem altos e baixos. Não foi isso que Jesus viveu? Ele conviveu com amigos, com inimigos, com pessoas de má vida, com pessoas, né, com criminosos, ladrões, com todo tipo de pessoa. Mas ele não saiu do roteiro dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Nós convivemos só com pessoas do bem? Não. Convivemos com espíritos diversos? No Evangelho fala. Sois convidados a conviver e estar com espíritos diversos. Não choqueis a nenhum deles. Então, esse precisa ser o nosso esforço, porque existe um planejamento reencarnatório, onde nós planejamos estar com esses espíritos. Agora, por que sofremos? Porque ainda não construímos em nós. Porque quando a gente olha para o outro, a gente fala assim: nossa, eu não sou feliz, eu não sou tolerante, porque o outro não me deixa ser. Eu não sou amoroso porque a outra não permite. Não, eu não sou amorosa ainda com o outro porque eu ainda não construí esse valor em mim. Porque o dia que eu construir, eu vou saber lidar com o outro. Eu vou saber lidar com o outro. Então, o que me incomoda no outro, ele está me convidando a trabalhar, a desenvolver um sentimento em mim. Por isso que eu gosto de falar, né, porque a gente tem mania de falar assim, mas eu não sou igual ao fulano quando a gente fala do espelho. Não. Quando o outro me incomoda, ele está mostrando, porque não reflete o espelho, mostrando para mim o que em mim eu preciso construir. E essa é a maior missão que nós temos quando a gente quer saber de missão. A nossa missão é de construir valores morais, construir sentimentos que vão me permitir estar com qualquer pessoa, qualquer espírita, se é pai, mãe, chefe, patrão, casa espírita, na rua. Eu construindo valores, eu vou estar com o outro, mas não vou me sentir incomodado. É fácil, gente? Não, né? A gente sabe que não é. Mas não é impossível, né? Mas não é impossível. É isso aí. Porque Boa vontade, né? Boa vontade. a boa vontade, é isso mesmo. Porque quando Jesus conviveu com todos os espíritos, né, a diversidade de espíritos, ele não saiu da rota dele, porque ele fala: eu e o Pai somos um. Jesus comungava com Deus o mesmo pensamento. Qual que é o pensamento que Jesus comungava com Deus? E comunga, né, gente? Qual é o pensamento? Qual que é o pensamento de Jesus para com a humanidade? Amor. Então, ele já, né, veio estar conosco para nos mostrar o amor. Se te ofendeu, oferece amor. Porque quando Jesus fala assim, que Jesus não veio mudar a lei, mas ele veio dar cumprimento. Porque antes veio Moisés, trouxe os 10 mandamentos.
né? Que a gente já conhece. Não matarás, né? Honrar pai e mãe, e por aí vai. Mas o que Jesus veio trazer? Que não é bateu de um lado, não é o olho por olho, dente por dente, né? Que na época de Moisés, bateu, levou. Jesus veio mostrar, ele não mudou as leis, ele veio trazer um sentido. Se ele era amor, veio nos trazer, ensinar amor, ele veio mostrar que os mandamentos eram para ser vividos com amor. Então ele falou assim, se bateu de um lado, oferece o outro. Mas aí a gente fala, você está doido, se uma pessoa me ofendeu, eu vou ter que ser bonzinho, ou virar vou virar o rosto para ele bater do outro lado? Não, você vai oferecer o que Jesus ensinou. Não tem a passagem que fala, se pedir para caminhar, caminhe mais do que aquilo. Se pedir uma capa, né, da túnica, então é fazer algo a mais. Mas como nós ainda somos espíritos muito orgulhosos, todos nós ainda, a gente não faz isso. A gente fala, você vai ver, fulano fez, ele vai pagar. Ainda a gente coloca a conta, Deus é justo. Mas Deus faz a justiça, não é a justiça dos homens. E nós queremos a justiça do homem. Bateu, levou. Eu sempre que falo isso, o que me vem à mente é quando a gente vê esses casos. Eu acho que eu já trouxe isso aqui na televisão, né? Fulano bateu, fulano matou. Aí a família toda assim, eu quero justiça. Deus é justo, vai ter justiça. Mas até o punho cerrado, a gente não quer a justiça de Deus. A gente quer vingança. Porque se a gente for buscar Jesus, Jesus não mandou, né, que acontecesse essa justiça. O que é que Jesus ensinou? Perdoar quantas vezes forem necessárias. Gente, não é ir lá passar a mão na cabeça do criminoso e falar assim, tadinho de você. O que Jesus ensinou? Ele não condena o pecador, mas o pecado. Vá e não tornes a fazer isso de novo. Então, não nos cabe julgar. Nós não. Quem pode julgar é Deus. E como que Deus vai, vamos dizer assim, ele não condena. Ele dá oportunidade, uma outra oportunidade, ou nessa ou outra encarnação, para ele reparar o erro. Para reparar o erro. E aí a gente vê, né, aquele que destruiu famílias, numa outra encarnação ele vem como? Sem família. E com aquele, sabe aquele desejo? O meu desejo é constituir família. E como está sendo tão difícil para mim, eu queria casar, ter família, ter filhos, e não consegue, ele vai aprender ter outro tipo de família. De amigos, de ajudar um sobrinho, de ajudar uma irmã. Essa que é a providência divina. Mas aquela sensação, nossa, eu queria tanto, será que nós já não destruímos famílias? A gente tem que pensar. Isso. Não é punição, gente, é oportunidade. Porque no Evangelho fala, né? Reconciliai o mais depressa possível com o adversário enquanto estais a caminho. Então, nós estamos aqui reconciliando com os nossos adversários. Todo mundo tem, todo mundo tem. Então, quando a gente desencarna, porque fala assim, senão você vai ser entregue ao juiz, e o juiz vai te entregar ao ministério, e esse ministério vai te colocar em prisão. Eu falo que é tão interessante quando a gente estuda, entende? Porque fala, meu Deus, você entrega ao juiz. Quem que é juiz, gente? A nossa consciência. Porque no plano espiritual nós vamos ver nem tudo, porque a gente não dá conta nem de ver tudo e ver tanta bobeira que a gente deu estando aqui, ó, estando com a família. Então a nossa consciência, que é esse juiz, vai ficar... Olha, nós vamos te mostrar situações tais, né? Diz que mostra uma fatia, que se for mostrar
A pizza toda a gente não dá conta. Depois de ver, fala assim, ô minha filha, olha, você teve assim, com o fulano, olha, você não deu conta, né? Pelo que eu estou vendo, você não deu conta. Aí, diante da nossa consciência, Deus, que é o ministro, vai falar assim, olha, você vai precisar reencarnar para você viver de novo o amor, aprender a amar. Esse é o ministro da justiça, ele não pune, ele vai falar, você vai voltar para viver. E aí a gente é entregue ao que é a prisão, que é a reencarnação. Porque a gente acha que está preso aqui. Mas nós estamos numa escola para aprender. Eu falo sempre que é o aluno que está repetindo de ano, né, gente? Se ele repete é porque ele não aprendeu tudo, brincou, não deu ouvido. Agora a gente está vendo, né, de reencarnações e reencarnações. Não é? Deus sempre nos dando oportunidade. Eu li num livro outro dia falando assim, que nós somos como uma grande peça de teatro. Que nós, toda vez que vai ter uma apresentação, a gente encena papéis diferentes. Então, é quando a gente desencarna. Então, hoje, se eu estou como esposa, estou como filho, eu posso vir como pai, como mãe, como irmãos. A gente troca os papéis, reencarna para viver. E aí a gente vê aquele quando tem os filhos que se gostam ou alguém não gosta, filho com pai, com mãe que tem dificuldade, porque só inverteram papéis. Posições diferentes, mas para dar continuidade a esse grande teatro espiritual que a gente vem viver, né? E aí a gente vai vendo as relações como estão de afetos, desafetos, ódios, quantos ódios que ainda existem em família, né? Então vamos lá. Lembra-te de que pelas contradições entre a palavra e o sentimento, entre as nossas afirmativas e as nossas obras, muitas vezes temos perdido valiosas oportunidades no curso de nossas reencarnações. É o que a Mércia trouxe, né? Então a gente precisa aprender a valorizar a nossa reencarnação e perceber, porque muitas vezes a gente fala uma coisa e vive outra. E aí Jesus nos fala, né? São hipócritas. Falam uma coisa, mas vivem totalmente diferente esse sentimento. Então, por causa disso, fala, né? Muitas vezes temos perdido valiosas oportunidades no curso das nossas reencarnações. E a gente está num tempo, gente, que a gente não pode mais deixar para a próxima reencarnação. É nesta. Aproveitar. E um ponto básico, gente, que eu acho que ajuda muito a gente, quando a gente reconhece os nossos erros, as nossas paixões, vícios, as nossas boas e más tendências. E reconhecer principalmente aqueles sentimentos que não são bons e saber que a gente pode modificar. Nós podemos modificar. Nós podemos renascer para um novo sentimento. Aproveitando o Natal, que o convite de Natal é o quê? Né, comemorar o nascimento do Cristo. Ele, nós temos certeza que ele nasceu. E nós? Cristo já nasceu para nós? Em que momento que eu senti que eu fiz essa conversão? Ou continuamos só convencidos? Porque às vezes a gente está só convencido. Eu estou convencido que eu preciso mudar, estou convencido que o Evangelho de Jesus ajuda, estou convencido que o Evangelho é luz, é roteiro. Mas nós nos convertemos a este Evangelho do Cristo, ou seja, já estamos vivenciando literalmente, nós já estamos. Com certeza nós já estamos, né, nesse passo a passo. Com certeza, mas vale a reflexão, né, gente? Admiramos o cristianismo sem coragem de aplicá-lo.
Quando eu li isso aqui, sabe quando aqui, adocicamos a expressão verbal, ensinando o bem por fora, sem renovarmos por dentro para fazê-lo. Ou seja, a gente ouve o evangelho, sempre fala assim, isso é para o meu marido, é para minha filha, é para minha mãe, nunca que é para a gente. Né? Aí a gente fala sobre o evangelho para o outro, mas a gente precisa fazer que esse evangelho reverbere em nós, que ele encontre lugar no nosso coração, porque senão a gente só vai ficar falando, né? E nós precisamos fazer, né? Esse é o convite. Esperamos que os outros se disponham à obediência, guardando para nós a prerrogativa do mando. Você tem que fazer. Você já conhece o evangelho, por que você não faz? Aí acha que o outro tem que fazer. Mas o convite, gente, eu sempre tenho falado, porque eu estou aprendendo. Quando a gente vai conversar com alguém a respeito de uma situação, mas o fulano não faz, o fulano não entende. Eu falei, olha, aqui não vamos tratar do fulano. Quem está em tratamento somos nós. Então, toda vez eu falo assim, mas fulana é agressivo, e eu sou agressiva? O outro é preguiçoso, eu sou acomodada, porque temos que voltar para nós. Os Espíritos nos falam que nós já levamos muito tempo observando só para fora. Minha mãe não faz, meu filho não respeita, não tem disciplina. Mas a gente tem que voltar para nós. Gente, é tão sério isso. Eu tenho acompanhado, né, fazendo um trabalho na Fazenda Renascer, que são dependentes químicos. Eu trabalho com as famílias. Pai, mãe, filho, irmão, tia, avó, o que for da família. E olha que interessante, lá na fazenda, eles aprendem disciplina seríssima. Todos passam por lavar, cozinhar, fazer oração, arrumar quarto, quintal, horta, tudo. Ter companhia no quarto, ninguém dorme sozinho, sempre tem um companheiro. Aprender a dividir o quarto. Né? Uma televisão comunitária, não é no quarto. E o trabalho que a gente faz com as famílias, gente, é o mesmo que é feito com eles, só que é auxiliando as pessoas a fazer uma reorganização na família. Porque se eles saíram da família, que não tinha disciplina, não tinha horário para chegar, nem para comer, nem para sair, nem para nada, eles foram para lá para readaptar uma nova vida, né, fazendo tratamento. Se eles voltarem para casa, tiver a mesma bagunça, qual a probabilidade deles melhorarem? Nunca. Então, é o maior trabalho, porque é disciplina, mas tudo com amor. Então, tem dificuldade as famílias porque eles não faziam nada. Então, o que está lá se adaptando a uma nova forma de vida, e a gente sabe que não é fácil, mas se volta para o convívio da família, né? Por isso que tem a ver aqui, ó. Admiramos o cristianismo sem coragem de aplicá-lo. Todos lá têm religião, todos, são de todas as religiões. Lá a gente não trabalha religião, e sim religiosidade, espiritualidade. A espiritualidade. Cada um pode ter a religião que for. Então, todo mundo fala que tem uma religião, mas ninguém tem coragem de aplicar. E é isso que está acontecendo com a gente. A gente ouve tanto o evangelho, vem aqui na casa espírita, ouve o evangelho do respeito, do honrar pai e mãe, a questão da educação dos filhos, mas a gente não tem coragem de aplicar. Se eu falar alguma coisa, não vai gostar de mim, mas a gente precisa aprender o sim, sim, não, não. Quando está no capítulo evangelho que eu trouxe, muitos os chamados, poucos os escolhidos, todos fomos chamados para essa reencarnação. Todos somos chamados para a transformação. Todos. Mas poucos são os escolhidos. Por quê? Poucos de nós nos escolhemos. Porque nós nos escolhemos para melhorar.
Sem esforço não tem jeito. Sem abrir mão, sem resignação não tem jeito. A gente quer que alguém faça para nós e a gente não faz. Porque se a gente fizer, se esforçar para fazer, Jesus vai, né, ter aquela passagem, tudo virá por acréscimo, tudo mais virá por acréscimo, se nos entregarmos ao verdadeiro trabalho do amor por nós mesmos e para o outro, tudo mais virá por acréscimo. Gente, acabou o tempo. Então, deixa eu trazer uma coisa aqui que eu queria trazer para nós, porque o texto, ele fala praticamente nisso, quem leu o texto do livro segue-me. Eu achei interessante trazer isso aqui, gente, porque nós estamos num tempo, quando a gente fala assim, é tempo de amar. Quando eu falo hoje é tempo de amar, nos remete a quê? Hoje. O que está nos remetendo? Pela época. Natal. E eu fui ler esse livro que fala sobre esse tempo de amar, mas é lógico que agora esse tempo de amar Natal, ele nos coloca mais emotivos, nos coloca predispostos a amar, acolher, né? A vibração a gente vê que muda. Isso deveria ser o ano inteiro. Aí quando eu li nesse livro, quando fala que é tempo de amar, vem falar que não é um tempo cronológico. Há tempo de dezembro, tempo dos namorados, dia das mães, não. Falando que é tempo de nós, cada um de nós, já despertar para amar todos os dias. Amar a todos com quem convivemos. E eu achei tão interessante porque fala assim, aprendamos juntos a viver as lições de Jesus, dando o que temos recebido, exemplificando o que temos aprendido. O que a gente tem recebido, gente? O que a gente tem recebido? Os ensinos do Cristo. Os ensinos do Cristo. Ou ninguém está recebendo aqui? Tem alguém aqui que não está? Porque o ensino de Jesus é para todos nós. E se nós recebemos, tem um texto de Emmanuel, eu queria até trazer, mas eu falei, não vai dar tempo, chama Dívidas de Amor. E fala assim, que todos nós que já temos um conhecimento, a compreensão do Evangelho, nós temos dívidas para com a humanidade. Eu acho que está no livro, eu não sei se é Fonte Viva ou Vinho de Luz, é um desses dois, que chama dívidas de amor. Que todos nós que já temos conhecimento, nós temos essas dívidas uns para com os outros. Que quanto mais compreensão, mais nós precisamos de oferecer ao outro, exemplificando o que temos aprendido. Então, o que a gente já aprendeu com o Evangelho, a gente precisa exemplificar com o outro. Então, você fala assim, mas o que eu vou exemplificar do Evangelho? Busca no Evangelho. Qual a parte do Evangelho que te chama mais atenção? Para cada um de nós é um. E exemplifica, quer dizer, vivencie isso estando com o outro. Vai ser fácil, gente? Não. Às vezes é a paciência, a tolerância, o perdão. Comece a exercitar. Busca no Evangelho a passagem e vivencie. E aí nós vamos encerrar aqui falando assim. É tempo de amar. Só o amor consolidará em nossa intimidade a fé, a esperança e a caridade. Não se esquecendo de que a maior delas é a caridade. Não há caridade sem amor, como não há amor sem caridade. Então, nesse momento que a gente tem vivido, né, o Natal, né, é bom comemorar. É o momento que reúne as famílias. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu vou encontrar com fulano, Deus me livre, meu Deus, eu não queria estar lá. Que a gente busque, aqui ó, o que eu tenho recebido. Alguém de nós já recebeu alguma coisa do Evangelho? Vamos pensar aí, cada um pensa. O que ficou para você do Evangelho de Jesus? Então, exemplifica.
Porque às vezes, em você esforçar em dar uma boa noite para o outro, você não precisa estar amando, mas você está respeitando. Levar uma palavra, levar uma oração. Gente, eu pensei na gente aqui, vamos fazer uma oração. Ah, mas não vou levar não, se a Lúcia estiver lá, ela não vai gostar. Gente, vamos fazer o que o coração pede. Se não for contrário à lei de amor, a gente precisa fazer. Se eu já sei, eu preciso fazer, né? E aí fica esse convite para nós que a gente possa aproveitar do Natal, refletir sobre o nascimento de Jesus em nós. Ele já está na minha intimidade, como diz Paulo, né? Já não sou eu, mas que vivo, mas o Cristo que vive em mim. É o Cristo. Nós já acolhemos Jesus, já procuramos viver o que Jesus tem nos ensinado. Não é tudo, né, gente, que a gente ainda não dá conta do tudo, mas se sairmos dessa existência com algum valor já construído, nós já estamos fazendo a nossa parte, né? Porque ainda vamos ter várias reencarnações para chegarmos a esta perfeição, que embora relativa, porque perfeito é só Deus, mas Jesus nos trouxe Deus como um modelo para que a gente pudesse ter uma referência. Mas a nossa perfeição é relativa, né? Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma semana com muita alegria, aproveitando a festa da família, com aqueles que a gente tem, né, afetividade, com aqueles que a gente ainda não tem, mas sabendo que depende de nós construirmos, não vai depender do outro. Vai depender do que o nosso coração pede, né? Jesus nos abençoe. Obrigada a vocês pela paciência de me ouvirem. Imagina. Gratidão, Lúcia, pela preciosíssima reflexão que ela trouxe para a gente, né, gente? Explanação de muito valor, focando muito sobre o trabalho, né? E esse trabalho, esse é algo mais que Jesus nos disse. O que fazer de especial? O trabalho profissional, o trabalho dentro do nosso lar, isso aí é a nossa obrigação. Mas é o tempo para a gente arranjar um tempo disponível para sair do nosso comodismo e fazer algo em benefício de alguém. Isso aí vai nos ajudar tanto, nos ajuda, né? Nem vai ajudar, ajuda a gente tanto. A saúde, né? Porque é da lei, é dando que se recebe, né? São Francisco de Assis falou isso, é dando que se recebe. Então é da lei, você dá com a mão, recebe com outra. Às vezes coisas que você passava, que de repente aquele sumiu e para assim, oh, meu Deus, é aquele tempo, aquele Deus te pague, é aquele olhar de gratidão que as pessoas têm com a gente, né? E também não é só chegar e fazer de qualquer jeito, não. É com amor, com carinho, envolvimento, né? Às vezes uma pessoa vai por cima da gente pedindo as coisas, às vezes nem é aquela coisa material, mas é atenção, a gente ficar disponível para ouvir, dar uma palavra de fé, de esperança, né? Então é isso aí, esse é algo mais que Jesus nos pediu. E a gente vai fazer a prece final, né, para a gente pedir do pessoal de casa, e logo em seguida a gente vai dar os recadinhos. Então, nesse momento, vamos rogar a Jesus, nosso mestre amado, diante dessa data máxima que nós estamos aproximando, a data do nascimento de Jesus. Ajuda-nos, Jesus amigo, a preparar nossas mentes, nossos corações, com os teus ensinamentos e exemplos. Mestre Jesus, que a sua luz se faça presente nos lares, nas famílias, no nosso Brasil, no planeta inteiro, Jesus. Que haja mais união, mais fraternidade, não só nesse mês de dezembro, mas em todos os meses, em todos os momentos de nossa vida. Mestre Jesus, que nesta data tão importante possamos lembrar do aniversariante, que é vós, Jesus, que é todo amor e bondade. Que possamos, divino amigo, sair daqui fortalecido na fé e que de esperança com dias melhores, ampara a todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. E assim nós estamos agradecendo e despedindo o pessoal de casa. Que Jesus abençoe.
Amém.